Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, mesmo de forma remota, mas nesse culto de adoração, oração e estudo da palavra do Senhor. O Salmo 40, versículo 17, vai ser o último salmo que nós leremos, aliás, melhor dizendo, o último versículo que nós leremos desse salmo diz assim: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus. Perante a consciência de quem o salmista é, ele se depara também com o conhecimento que ele tem de Deus, de quem é Deus e o que Deus tem feito na vida dele. E por isso ele ora a esse Deus. Irmãos, a nossa oração, ela precisa sempre estar apoiada no que conhecemos a respeito do caráter de Deus, da ação de Deus na vida do seu povo, ao longo da história bíblica, mas também ao longo da história do cristianismo. Esse é o Deus a quem nós podemos recorrer, esse é o Deus a quem nós podemos orar, colocar diante dele as nossas questões e também os nossos agradecimentos. Vamos ter essa primeira palavra de oração. Obrigado, Senhor, pela possibilidade, pela liberdade que ainda temos de te cultuar, por esses recursos tecnológicos que tu propicias a nós, para que mesmo à distância podemos estar juntos no mesmo espírito, cultuando a ti, em louvor a ti, buscando a tua face, ó Pai, mas também buscando conhecer-te um pouco mais. Abençoa-nos, ó Deus, em todo o tempo desse culto, que o teu Santo Espírito esteja nos guiando. Nós precisamos muito disso. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com um hino bem conhecido, que é o Brilho Celeste, né? Brilho Celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Nós precisamos seguir cantando, louvando o Senhor, cada vez mais espelhando como farol nesse mundo o brilho da glória de Deus. O brilho celeste é o brilho de Deus em nós e através de nós. Louvemos o Senhor através desse hino.
Irmãos, teremos agora nosso tempo de intercessão. Eu quero convidá-lo a ser um intercessor junto comigo, colocar diante do trono da graça todos esses pedidos que serão agora aqui trazidos. Oremos juntos então. Obrigado, Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado pela tua presença constante, enchendo a nossa vida de brilho, mas também fazendo com que nós brilhemos como luzeiros nesse mundo em trevas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cada vez mais brilhar a glória de Cristo, brilhar aquilo que Cristo tem feito em nós, brilhar a transformação que Cristo tem feito, ó Pai, a nova vida que temos nele. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos esse brilho que pode sim servir de libertação para tantos que estão em trevas. Também, Senhor, nós te glorificamos, porque entendemos que Tu estás sempre conosco. Tu nos ouves, Tu nos libertas, Tu és o nosso amparo. Nós não temos a quem recorrer, senão a Ti. Tu és o dono de todo o universo. Tu tens tudo debaixo das Tuas mãos. Tudo ocorre de acordo com a Tua determinação. E por isso, ó Pai, cremos no Teu poder e oramos a Ti. Colocamos, ó Pai, essa situação que temos vivido, ó Deus, de surto do H3N2, muitas pessoas sendo contaminadas, muitas pessoas tendo que procurar os hospitais, alguns óbitos estão acontecendo. Ó Deus, além da variante Ômicron, nós temos agora esse surto que está enchendo mais os hospitais, fazendo os hospitais serem mais procurados do que a própria variante. Ajuda, Deus, o nosso povo está doente. Quem sabe o povo possa se alertar para a necessidade de buscar, quem sabe o nosso povo possa perceber o quão frágil é a vida e o quanto necessitados nós somos daquele que é o sustentador, não somente o doador, mas também o sustentador da vida. Ó Senhor, toma conta dessa situação, por favor, mais uma vez, Senhor. Também, ó Deus, eu venho pedir para aqueles irmãos que vão tirar um tempo de descanso, de férias, muitos já estão viajando, outros vão viajar ainda. Senhor, que todo esse tempo, ó Pai, eles possam descansar, se sintam felizes, aproveitem bastante o tempo de harmonia, de paz. Senhor, que possam ter as forças renovadas, ó Pai, o ânimo, ó Deus, quem sabe, restaurado para o enfrentamento de todo esse novo ano que está prestes a começar. Abençoe cada um, cada irmão que está gozando, ou que vai gozar do seu período de férias, esteja protegendo, atendendo também as suas necessidades, por favor. Eu quero pedir, Senhor, também pela vida dos pastores das nossas igrejas. Muitos têm passado por tremendas lutas, ó Pai, principalmente aqueles que querem ter um ministério sério, centrado na sua palavra, que não jogam para a plateia, não buscam fazer aquilo que agradam os homens, ó Pai, mas são muitas lutas. Como que o pecado tem afrontado o esforço pastoral, dando a impressão de que não há tanto resultado, que o esforço tem sido em vão. Oh Deus, mas que não deixe o desânimo tomar o coração dos pastores. Ajuda-nos, ó Pai, precisamos de Ti. Muitos abandonaram ideais, convicções, para seguirem os cursos de outras éticas ministeriais. Ó Deus, venha reconduzi-los ao ministério sério, ao ministério bíblico da Tua Palavra. Ó Deus, que nós não possamos abrir mão da centralidade da palavra na vida eclesiástica, para que o nosso povo seja bem suprido, bem nutrido, tenha saúde espiritual para enfrentar as astutas ciladas do diabo, para enfrentar os desejos do próprio coração e para Te servirem e Te glorificarem melhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos os propósitos que Tu tens para o ministério pastoral.
Também, Senhor, eu quero colocar diante de Ti as atividades da nossa igreja no ano de 2022. Senhor, nós precisamos retomar uma caminhada que foi interrompida em 2020. Começamos a fazer um planejamento, tivemos algumas ideias, mas infelizmente ou felizmente, porque entendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que te buscam, ó Pai, daqueles que são chamados segundo o teu propósito, nós tivemos que parar, tivemos que interromper, não podemos dar os passos seguintes. Alguns que estavam até mais empolgados, hoje, nos dias atuais, depois que nós voltamos a nos encontrar, tem se afastado bastante, não tem frequentado tanto a igreja, tem dado mais atenção às outras coisas da vida e não tem buscado andar em Tua presença como deveriam, ó Pai. Ajude, ó Deus, porque andar em Tua presença faz parte também desse processo de andar na Tua presença, estar junto com o Teu povo, reunido no lugar de culto, ó Pai, para Te louvar, para compartilhar da fé, para experimentar a comunhão dos salvos, ó Deus, para aprendizado. Ó Senhor, ajude, ó Deus, não permitir que o esfriamento, o desânimo roube o coração dos membros da igreja. Ajuda-nos, ó Deus, e venha nos abençoar nas caminhadas, nas decisões que vamos ter para o próximo ano. Senhor, na sexta-feira, nós vamos ter o culto de passagem de ano. Desde as 21h30 vamos estar reunidos na tua casa para te louvar, te agradecer pelo ano que está se findando, mas também para pedir pelo novo ano. Ó Senhor, venha desde já conduzindo-nos com Teu Santo Espírito, para que tudo ocorra de acordo com o Teu agrado. Nosso desejo maior é agradar a Ti, ó Deus. Eu sei que muitas vezes somos tomados pela preocupação de atender alguns gostos, de atender algumas vontades, mas isso não pode ser o prioritário. Isso não pode ser a primeira coisa. O que nós queremos é Te agradar, Te bendizer, exaltar a Cristo através desse culto. Senhor, venha ajudar-nos na realização desse culto. Também, Deus, não posso deixar de colocar diante de Ti a vida daqueles nossos irmãos que estão lutando com problemas de oração, de doença, ó Pai. Estão tendo dificuldades na área da saúde. Então, meu Deus, a irmã Docelina, o irmão Antônio, que estão em tratamento, também a irmã Marinete, ó Pai, que está passando por um tempo difícil de saúde na vida, ajude a se estabilizar na sua saúde, a se recuperar, ó Pai, a buscar também, a encontrar o tratamento adequado. Tome, meu Deus, essa irmã em Tuas mãos, Senhor. Também a irmã Janaína, Pai, ajude nas suas dificuldades, nos seus problemas, as questões de saúde, mas as questões relacionadas à família, abençoe, Senhor. A irmã Silene, ó Pai, no tratamento que precisa continuar fazendo. Obrigado pelas vitórias que Tu tens dado à Tua serva, mas Tu, meu Deus, que essa irmã continue, ó Deus, nesse progresso visível e rápido que ela está tendo na recuperação da sua saúde, que ela possa ter em breve alta médica, ó Pai. Senhor, também coloca a vida da Ingrid diante de Ti. A Ingrid também passou mal, está tendo problemas com relação à pressão arterial, algumas questões que podem provocar isso estão sendo averiguadas. Ó Deus, esteja iluminando a mente dos médicos para eles entenderem qual é o problema da Ingrid e a Ingrid poder melhorar, tocar a sua vida, ajudar a sua mãe, continuar no seu projeto do casamento, Pai, do seu namoro, noivado, casamento. Tome, ó Deus, essa vida, ajude, ó Deus, a que ela tenha a saúde restabelecida em breve. Aproveitamos também para colocar a mãe da Ingrid, a irmã Rosilane, ó Pai, que também passa por problemas de saúde graves, ó Deus. Venha ajudá-la também no exame que precisa fazer,
o tratamento que precisa fazer, ó Pai. Sabemos que não é fácil esse exame, sabemos que é muito caro, mas confiamos na Tua provisão e no tempo certo. Cremos que o recurso virá das Tuas mãos para ela. Ajude, ó Deus, essa irmã. Também a irmã Jaqueline, que passa por alguns momentos de dores e dificuldades da saúde devido a uma cirurgia que precisa fazer. Não entendemos esse tempo todo de espera, mas Tu tens o controle e sabemos que a Tua vontade do tempo certo será feita. Toma, meu Deus, essa irmã em Tuas mãos, toma, meu Deus, essa irmã debaixo dos Teus cuidados. Também, Senhor, coloca a vida dos membros mais idosos da nossa igreja. O irmão Manel, que já tem 94 anos, a irmã Anacleto, que já tem 84, Pai. Ajude, ó Deus, esses irmãos nas suas lutas, nas suas dificuldades, ó Pai. Ajude esses irmãos nas questões de saúde que a velhice traz, ó Deus, mas dê um conforto a esses irmãos. Afofe a cama deles, ó Deus, ajude-os, ó Pai, a vencerem as dificuldades e ainda terem um tempo de qualidade aqui nessa terra. Qualidade para convívio familiar, qualidade espiritual, ó Deus. Dê oportunidade, esses irmãos ainda de virem à Tua casa para poderem Te louvar. Tome, ó Deus, esses irmãos em Tuas mãos. Também eu peço pela Lourdes, a sua vida, o tratamento, as lutas pessoais que tem. Tome, meu Deus, essa irmã debaixo dos Teus cuidados, Senhor. A irmã Marilda também, ó Deus, abençoe, ó Deus, nas suas necessidades, nas dificuldades de saúde que tem, nas lutas pessoais que passa, ó Pai, vem proteger, guardar e suprir essa irmã. Coloco também, Senhor, diante de Ti a vida da Dora, ó Pai, apesar de estar vencendo visivelmente a questão da Covid, teve muito mal, mas pela Tua graça, ó Pai, Tu resgatastes essa irmã dos laços da morte. Muito obrigado por isso. Obrigado por tantos irmãos também, não de forma tão grave quanto a irmã Dora, mas também foram atacados pela Covid, tiveram ruins, ó Pai, e Tu também livrastes esses irmãos. Obrigado pelo cuidado que Tu tiveste com a nossa igreja, ó Pai, de não perdermos nenhum membro para esse mal que assolou o país. Obrigado por isso, ó Pai. E continue, ó Deus, cuidando dos Teus filhos, cuidando de nós, cuidando da Dora, ó Pai. Nos outros problemas de saúde que ela tem também, que precisa se tratar, precisa cuidar, isso demanda tempo, demanda esforço, demanda recurso. Ó Deus, tome essa vida, ó Deus, em Tuas mãos, ó Pai. Por favor, haja de forma sobrenatural, para que todas as suas necessidades sejam plenamente satisfeitas, ó Pai. Obrigado por isso, Deus, e ajuda-nos, ó Pai, sempre vivermos em Tua presença e continue nos orientando nesse culto que estamos prestando a Ti. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos continuar, irmãos, adorando ao Senhor, agora através de um cântico que fala: sim, eu creio. Sim, eu creio nas promessas do Senhor, eu creio na obra de Cristo, eu creio em tudo aquilo que a Bíblia relata a respeito de Deus e a respeito do Seu Filho e do Espírito Santo. A nossa fé, ela tem conteúdo, todo o conjunto de informações bíblicas é o que sustenta a nossa fé. Sim, eu creio. Faça essa declaração nessa noite, através desse cântico. Sobre as águas do mar.
bem, meus irmãos, nós vamos agora continuar o nosso estudo bíblico no livro de Provérbios. Nós vamos ver hoje os versículos 13, 14 e 15 de Provérbios, capítulo 28. Eu havia falado com os irmãos na última quarta-feira de que agora nós teríamos uma sessão falando sobre o rico, sobre a riqueza. Mas o próprio autor, ele começa a falar um pouquinho sobre a riqueza, mas ele volta a tratar do perverso e ele só vai retornar de novo a esse assunto a respeito da riqueza a partir do versículo 19. Parece que nessa formatação, na estrutura desse texto, o autor algumas vezes mistura a ideia de riqueza com perversidade, porque nós sabemos que muitas riquezas são frutos de ações perversas. Muitos ricos são arrogantes, soberbos, não se importam com a necessidade dos outros, e por isso são também perversos. Então não é um assunto distante um do outro, a riqueza da perversidade. Mas nós vamos ver agora no versículo 13 que ainda há esperança para o perverso. O que o perverso pode fazer, já que ele está numa trilha, num caminho rápido para a destruição e até mesmo para a condenação eterna? Que atitude que o perverso pode tomar, ou até mesmo atitudes que ele deve fazer, que ele deve admitir para si, para o seu coração, que irão livrá-lo dos laços da condenação, que irão livrá-los de um sofrimento na terra, mas pior ainda, do sofrimento eterno durante toda a eternidade, não é? Me perdoe aí a redundância, mas é essa a ideia, é para reforçar que não tem fim. Não é conforme algumas pessoas dizem, algumas pessoas que se dizem evangélicas que não são, que creem que no final os ímpios serão destruídos, serão aniquilados. A Bíblia não ensina isso. Você tem que olhar a Bíblia de capa a capa. Você não pode tirar um princípio bíblico ou uma doutrina de um ou dois versículos isolados. Então você tem que ver todo o contexto bíblico para perceber se aquela doutrina ela se sustenta. E infelizmente existem grupos que entendem que na realidade não existe inferno e que os ímpios eles serão aniquilados, não é? Não entende o aspecto da justiça eterna de Deus, mas não é isso, de fato, que a Bíblia ensina. O que o versículo 13 vai nos mostrar é que existe um caminho para o perverso se livrar desse tipo de sofrimento. Leia comigo o versículo 13, então. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Que versículo maravilhoso! Há esperança. Pastor, mas tu não me conheces, pastor. Eu já fiz tanta coisa errada nessa vida. Já maltratei muita gente, abandonei a família, me entreguei ao vício, à prostituição, eu não trato bem as pessoas. Há esperança para você. Você está tendo atitudes ímpias porque o seu coração é ímpio. Você pode ter a sua vida mudada, a sua vida transformada. Há esperança para você. Meu querido amigo, meu querido irmão, os efeitos do pecado são desastrosos. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Então, não se pode brincar com o pecado. O pecado é algo que nós devemos fugir dele,
porque o pecado tem essa capacidade de envolver as pessoas, de dominar as pessoas e levar as pessoas a cometerem as mais terríveis atrocidades ou os mais temíveis ou mais terríveis atos pecaminosos. Então, o pecado é isso. Muitas vezes isso não acontece somente na vida daquele que ainda não creu em Cristo como seu Salvador e Senhor de sua vida. Quantos crentes que andaram comigo durante a minha caminhada cristã, mas que infelizmente se deixaram envolver pelo pecado e hoje têm uma vida triste, longe de Deus, tão enlaçados que não podem nem mais testemunhar da fé. Aliás, uma das coisas que essas pessoas têm ou melhor dizendo, uma das coisas que essas pessoas perdem devido a esse domínio do pecado é justamente a compreensão de quem Deus é e uma visão correta a respeito do seu estado espiritual. O diabo não pode nos tirar a salvação, mas ele pode calar o nosso testemunho. Então, mesmo se você for um crente em Jesus, você precisa tomar cuidado com o pecado. Você não pode admitir o pecado. O pecado está de perto, nos rodeando, né? O próprio maligno é o que age induzindo ao pecado, porque ele quer te tragar, como como Pedro fala na 1 Pedro capítulo 5, o pecado anda em derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. A figura que Deus usa através de Moisés, escrevendo lá em Gênesis capítulo 4, nós vimos esse texto no domingo passado à noite, e se você quiser, se você perdeu essa pregação, você pode ir lá na página da igreja, na canal da igreja no YouTube e buscar lá o assassinato de Caim. Então você vai ver que houve um alerta de Deus para Caim, dizendo que o pecado estava à porta e cabia a Caim dominar o pecado. A ideia é o seguinte, é como se fosse um animal à espreita, esperando uma pessoa desatenta para que pudesse atacar e assim prejudicar essa pessoa e até matar. Mais ou menos essa ideia. Essa é a figura que Deus usa em relação ao pecado. O pecado quer nos dominar, quer nos sufocar, quer nos maltratar. Mas existe esperança para todos nós, principalmente para aquele que anda no caminho da perversidade. O pecado promete prazeres, alegrias, né? A Bíblia chama de deleites, né? Mas o resultado é culpa, é pesar, é tristeza e muitas vezes a morte. É isso que o pecado traz. É separação entre as pessoas. É separação do homem de Deus, mas também a separação do homem com o próprio homem, com o seu familiar, com a sua esposa, com os seus filhos. É isso que o pecado traz. Mas há esperança para você. O pior pecado é aquele pecado escondido, é aquele pecado não revelado. Ele fica ali como um vulcão, mesmo não entrando em erupção, mas ele está ativo lá dentro. Esse pecado escondido, meu querido amigo, meu querido irmão, ele adoece a alma, ele torna a nossa caminhada entristecida, passamos por essa vida não com alegria, mas entristecendo não somente a nós, mais ainda, esse pecado escondido, principalmente no coração do crente, ele entristece o Espírito Santo. E de acordo com o que nós lemos aqui, no versículo 13, o que encobre suas transgressões e jamais
Perará, na primeira parte do versículo 13, o pecado, esse pecado não confessado, esse pecado escondido, é capaz de fazer com que alguém não prospere na sua caminhada nessa vida, mais ainda, pior ainda, não prospere espiritualmente. Isaías capítulo 59, versículo 2 fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas o pecado também traz separação social. Todas as vezes que o homem peca, as pessoas à sua volta também sofrem. Então, o que deve ser feito? O que o perverso pode fazer, então, para ter uma caminhada feliz nessa terra e receber as glórias celestes no céu? É confessar o seu pecado e deixar. O pecado escondido, conforme o Salmo 132, ele faz adoecer os ossos. Ele se torna algo como uma sequidão de estio. Sabe quando tem aquela estiagem prolongada, que a terra fica cheia de rachaduras secas? É isso. Ela se torna improdutiva. A vida da pessoa se torna sem fruto, se torna improdutiva. Ela faz adoecer os ossos. O pecado é capaz de fazer adoecer não somente a nossa alma, o pecado é capaz até mesmo de se manifestar de forma psicossomática, trazendo doença para o corpo físico. Irmãos, isso é o pecado faz. Ele rouba a nossa paz, ele faz com que o interior da pessoa, a consciência da pessoa fique em constante turbulência, como se tivesse uma tempestade da alma de grande duração, ou uma tempestade contínua na alma. Então, meu querido irmão, e meu querido amigo também, quem sabe essa mensagem seja para você. A única saída para o pecado escondido, mais uma vez eu afirmo, é confessar e abandonar. Não basta confessar, é preciso também abandonar. Larga, não se envolva mais, não chegue perto, não é ficar acalentando o pecado, mas se afastando dele completamente. Não é aquele arrependimento, sabe? A pessoa vai lá, peca, se arrepende, peca, se arrepende, peca. Não, o arrependimento legítimo é aquele que a pessoa confessa, se arrepende, deixa o seu pecado, ou se arrepende, confessa, deixa o seu pecado. Acho que essa ordem é melhor, e depois vai dar frutos do arrependimento. Não vai voltar ao pecado, vai ter uma vida transformada. Irmão, quem tira esse peso desse pecado escondido da alma, ele acaba encontrando misericórdia. Quem confessa o seu pecado, ele acaba se sentindo leve, mas também tem a sua vida restaurada. Então, como é importante, agora eu quero falar para os crentes, como é importante nós confessarmos o nosso pecado. Não tolere o pecado na sua vida. Após cometê-lo, imediatamente confesse e deixe esse pecado. Porque quando confessamos o pecado, nós estamos concordando com Deus de que aquilo de fato é pecado. Estamos concordando com a palavra de Deus. Estamos concordando que com a nossa atitude estamos manchando o caráter de Deus, a reputação de Deus perante os homens. Então, a confissão, ela também resulta num rompimento com a prática do pecado. Não vou mais fazer, não quero mais fazer, e Deus vai me ajudar, o próprio Espírito Santo vai nos socorrer, sustentando esse propósito. Essa confissão de pecado, ele acaba resultando no perdão de Deus. Então, acaba se abrindo um bálsamo, o frasco da cura de Deus, cheio de bálsamo de cura, uma figura de linguagem, aquele óleo que traz refrigério e cura para a alma, mas também traz renovo ao coração. E você pode ter acesso a isso. Basta realmente você
reconhecer o seu pecado, arrepender-se dele, confessar e deixar. E se ainda você não tem uma fé em Cristo como seu Salvador, Jesus é o nosso Redentor. Ele veio a esse mundo para nos livrar do poder do pecado e de todo o mal que o pecado pode trazer para o homem. Então, quem sabe, hoje você pode voltar, ou então você pode abraçar a fé em Cristo. Vamos ler o versículo 14. Versículo 14 fala assim: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Irmãos, há esperança para o perverso, né? Talvez essa seja a grande temática dessa noite, embora eu vou ter que mudar um pouquinho mais aqui nesse versículo 15, falando sobre ações malignas do perverso. Mas o grande momento maior desse nosso encontro de hoje é essa verdade: há esperança para o perverso. E o caminho para a felicidade do perverso está justamente no temor a Deus. O temor a Deus é o meio pelo qual o perverso pode encontrar felicidade. Porque a gente sabe que a perversidade só leva à destruição, só leva à tristeza, só leva à perda de paz na alma. Aqueles que temem a Deus, eles encontram alegria na justiça de Deus, porque eles fogem do mal. Então, eles não temem a Deus de uma forma como outras pessoas temem os outros, né? Esse não medo irracional de Deus, não medo daquilo que Deus pode fazer. Esse temor a Deus nos leva a nos afastar do mal e nós nos alegramos na justiça de Deus, porque estamos amparados na fé em Cristo. O temor do homem serve de proteção para o homem, para evitar que ele haja de forma contrária à vontade de Deus. Então, aquele que teme a Deus não tem medo de homens. O único medo, o único receio que as pessoas que temem a Deus têm é de entristecer o Espírito Santo. Fora isso, não tem mais nenhum outro temor. Mas quem teme a Deus, aquele que teme, que busca viver de forma respeitosa e reverente diante do Senhor, precisa permanecer constantemente nesse temor. Não é temer a Deus em umas circunstâncias, em outros momentos relaxar, deixar para lá. O temor ao Senhor precisa ser contínuo. Não é temer a Deus só em momentos de culto, ou temer a Deus em momentos de perigo, mas esse temor precisa fazer parte da vida do ser humano. É uma forma de viver, é um comportamento que precisa ser admitido na vida da pessoa. Aquele que permanece de forma resoluta, constante no temor do Senhor, conforme o texto bíblico ensina, ele será feliz, porque esse temor vai fazer com que o homem se livre de muitas quedas, muitas situações desastrosas na sua vida. O temor do Senhor nos mantém perto de Deus. O temor do Senhor nos mantém dependentes continuamente do Senhor. E como é bom estar perto de Deus, como é bom experimentar a sua presença. O salmista nos diz que na presença de Deus há plenitude de alegria e paz, alegria e felicidade. Você quer ser feliz? Quer ser feliz? Tema ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Esse é o caminho para a felicidade. Essa é a alegria verdadeira que alguém pode experimentar. Mas, por outro lado, aquele que tem o coração endurecido, aquele que se nega a temer ao Senhor, ele só está contando o tempo para a queda.
Daqui a pouco ele vai cair. Daqui a pouco ele vai se envolver em situações difíceis da vida. Daqui a pouco ele vai se envolver com coisas erradas, coisas que irão trazer consequências terríveis para si. Quem tapa os ouvidos à voz de Deus, meu querido irmão, meu querido amigo, acaba fechando o coração para a ação graciosa de Deus na vida, e com isso essa pessoa acaba caminhando rapidamente para o desastre. Como é necessário, então, se temer ao Senhor. O temor do Senhor nos livra do mal. Agora, quando a pessoa tem um coração endurecido, esse endurecimento do coração empurra a pessoa sempre em direção ao mal. Enquanto que o temor do Senhor impede a pessoa de ir caminhando em direção a situações que irão trazer tristeza e às vezes morte. O endurecimento do coração leva as pessoas para essas circunstâncias perigosas da vida. Então tema o Senhor e se livre do mal. O temor do Senhor nos leva à presença de Deus, mas o endurecimento do coração nos afasta, nos leva para longe de Deus. A única oração que Deus ouve de um perverso, eu falei isso também alguns estudos atrás, é a oração de arrependimento. Quando o perverso se volta e arrependido busca ao Senhor pedindo perdão. Mas aquela pessoa que está longe de Deus, embora seja alvo das graças comuns de Deus, que essa pessoa tem o sol sobre si, essa pessoa tem o ar que respira, não está faltando alimento, não está faltando remédio, então essa pessoa experimenta as graças comuns de todos os seres humanos. Mas embora seja alvo dessa graça comum de Deus, ele não pode orar a Deus. Ele não pode pedir o socorro de Deus no momento aflitivo. Ele vai estar só, ele vai estar oprimido no canto, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. E ele usa os próprios desejos pecaminosos do coração humano para executar os seus planos malignos. Então tema ao Senhor, porque o temor do Senhor vai te levar cada vez mais para próximo de Deus. O temor do Senhor nos leva à sua presença, mas o endurecimento do coração nos afasta de Deus. Busque a Deus, tema a Deus, assim você será feliz. Pastor, mas eu sou uma pessoa má, eu não busco a Deus, na realidade tudo aquilo que eu fiz até hoje foi negar a Deus, mas é tempo de você buscar a Deus. Busque conhecer Deus através de Cristo e ande no temor do Senhor. Assim você encontrará o caminho da felicidade. Não estou dizendo que você não terá mais problemas, mas é possível ser feliz e alegre, mesmo em meio às muitas dificuldades, aos muitos desafios, às muitas lutas que a vida nos reserva. Então, tema ao Senhor. Vamos ler também o último versículo dessa noite, que é o versículo 15. Ele fala assim: como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é um perverso que domina sobre um povo pobre. Muito parecido com o que nós vimos na semana passada, né? O versículo 12, quando triunfam os justos a grande festividade, quando porém sobem os perversos, os homens se escondem. Por que esses homens se escondem? Isso está sendo explicado aqui no versículo 15, porque o perverso é como o leão que ruge e o urso que ataca, e isso sobre um povo pobre. Naquele contexto, daquela atividade, era uma comunidade agropastoril, eles viviam da criação de gado, e principalmente ovelhas, mas também viviam da agricultura. Eles sabiam muito bem
o que era a realidade de ser atacado por um leão ou ser atacado por um urso. Aqueles pastores de ovelhas, e Davi relata episódios na vida dele, quando ele ainda não era o rei, de ter que lutar, não é? Ter uma batalha, talvez não lutar fisicamente, né? Mas ter uma batalha contra o urso e contra o leão, e sair vitorioso dessa batalha. Na verdade, nessas batalhas, Deus estava preparando Davi para aquele enfrentamento que ele teria com aquele gigante Golias há algum tempo atrás. O que a Bíblia está nos trazendo aqui? Então, naquela atividade agropastoril, voltando aqui à minha linha, a Bíblia está comparando o domínio de um perverso com os ataques de um urso ou de um leão, ou de um leão, né? Uma coisa terrível. Quando ele chega para destroçar as ovelhas, e quem sabe as ovelhas aqui seria uma figura de linguagem para expressar, para ilustrar o povo pobre, conforme o versículo 15, é seu perverso que domina sobre o povo pobre. Diferente do pastor que cuida, que nutre, que protege as ovelhas, o perverso, ele só quer se aproveitar das ovelhas, só quer tirar o máximo proveito possível sem cuidar devidamente dessas ovelhas. É isso que ele quer fazer. Irmãos, a história está manchada de sangue de homens perversos e de povos que foram vítimas indefesas de governantes perversos e tiranos, né? É só você lembrar de Adolf Hitler, é só você lembrar de Lenin, é só você lembrar de Mao Tse Tung, é só você lembrar de alguns personagens mais recentes, principalmente lá na África, pessoas que espalharam terror, pessoas que mataram milhares, dezenas de milhares, no caso de Hitler, milhões de pessoas, talvez Lenin também. São pessoas que mancharam a história, né? Com o sangue derramado das vítimas, daquelas pessoas a quem eles dominavam. Porque o perverso, quando governa, ele vai governar com truculência, ele vai governar com violência, ele vai governar da mesma forma como o leão e o urso atacam as pobres ovelhas. Assim ele vai fazer com o povo pobre, não é? É assim que ele faz. Quando um leão ruge, toda a floresta ouve o seu rugido e teme. Não é fácil. Quando se ouve o rugido de leão, o temor toma o coração dos homens, toma o coração dos outros animais, o coração acelera, as pessoas ficam à espreita tentando ver de onde vai vir esse leão, porque cedo ou tarde ele vai atacar. Porque quando um leão resolve atacar uma sua presa, ninguém consegue realmente enfrentar esse leão. O perverso é assim, ele usa de tudo para agir com truculência. Quando o próprio urso, ele ataca alguém, esse ataque é fatal, não tem como fugir. Pessoas que imaginam que vão poder correr mais do que o urso, não vai, o urso corre bastante e alcança a pessoa e destroça uma pessoa, não é? É assim, essa figura tão terrível, né, tão medonha que o autor bíblico nos traz sobre a questão do domínio de um perverso sobre um povo. Irmãos, conforme eu falei na semana passada, nós precisamos entender que em quem votar nas nossas escolhas. Conforme disse um político no passado, a democracia
ainda é a menos pior forma de governo. Então precisamos continuar sendo um país que, apesar de ser uma democracia meio claudicante, meio vacilante ainda, tropeçando algumas vezes, mas ainda é uma democracia. Pior é se esse governo for tomado de forma tirânica por alguns grupos que são perversos, que só querem se beneficiar do povo. Aí a coisa fica muito, muito feia. Existem grupos com esse propósito. Eles querem o poder, não para que de alguma forma o povo alcance prosperidade, o povo seja feliz, tenha necessidades satisfeitas, mas eles gostam do poder. Alguns não é nem pelo dinheiro, lógico, pelo dinheiro também, o dinheiro anda junto, não é? Mas pelo poder que tem, e assim podem dominar sobre as outras pessoas. Precisamos estar muito atentos. Quando esses grupos tomam o poder e eles dominam sobre o povo pobre, esse povo então ele é atacado, ele é ferido, ele é roubado, espoliado, né? Usando uma expressão de guerra, ele é prejudicado de todas as formas possíveis. E quando esse grupo, uma pessoa mesmo, toma o poder, ele vai montar a máquina do Estado para se perpetuar no poder. Não é? Não gosto muito de falar sobre isso, mas a gente sabe que as ideologias é que estão dirigindo o Brasil. Você tem ideologia em todos os setores do Brasil, até mesmo dentro do governo federal, no executivo. Na verdade, é um embate entre ideologias, né? Mas a ideologia que tinha anteriormente, ela se espalhou de uma forma absurda e houve uma teia, um encadeamento de circunstâncias, de meios, para que, mesmo que uma determinada figura não estivesse no poder, mas essa ideologia se mantivesse. E é isso que a gente tem experimentado nos nossos dias. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque as pessoas podem achar que eu estou dizendo de determinadas ideologias. Irmãos, qualquer extremo é muito ruim. Pode ser extrema direita ou extrema esquerda. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nós somos chamados para a paz, precisamos ter um espírito de moderação. Então precisamos ter muito cuidado nas nossas defesas que fazemos. Às vezes nós compramos algumas brigas defendendo alguns personagens que no final das contas só revelam muita impiedade no seu coração. Mas precisamos estar atentos com isso. São pessoas que armam o Estado para perpetuarem no poder, mas que não beneficiam o povo, acabam atacando o povo de diversas formas. São pessoas ímpias que, quando tomam o poder, se servem do povo, exploram o povo, não trabalham para o povo, mas buscam se locupletar, buscam o seu próprio conforto. São pessoas que estão bem de vida, enquanto muitos estão passando por necessidade. Irmãos, há muitos povos hoje em dia que estão vivendo nas mãos de ditadores. Quantos há? Quantos regimes totalitários ainda estão vivos e ativos no nosso planeta, fazendo grandes, enormes estragos. A gente nunca vê uma pessoa que mesmo reclamando num país que tem liberdade, querer passar para lá, viver lá. Mas em contrapartida a gente vê muita gente que está debaixo desses regimes querendo fugir para ir para um país onde haja um pouco mais de liberdade. Quantos povos existem oprimidos, sem voz e sem vez,
sem oportunidade, sem poder se expressar, sem poder manifestar os desejos, sem poder dar opinião, sem poder de alguma forma buscar os seus direitos. Quantos há? E às vezes vivemos numa democracia em que somente uma parte da população é bem entendida, a outra parte fica a revelia. Não é? Alguns já disseram que nós vivemos o que se chama de plutocracia. O que é a plutocracia, pastor? A plutocracia é um regime em que o governo é exercido por aqueles que têm dinheiro. Isso é terrível, isso é terrível. O pobre não consegue chegar lá. O próprio dinheiro sustenta a própria máquina e sustenta o próprio poder em si. Esses homens são como leões e ursos que só vêm para matar e roubar. São governantes que não trabalham para o bem. Eles só pensam em atacar e em tirar o máximo possível do povo em benefício de si próprios. Desculpa terminar esse estudo aí com um tema assim tão negativo, mas até mesmo para esses homens ainda há esperança. Eles precisam confessar os seus pecados e abandonar a sua prática pecaminosa e a partir de então andar no temor ao Senhor. Eles podem ter redenção das suas almas, eles podem ter as suas vidas restauradas. Amém? Que Deus então abençoe o nosso povo, que Deus abençoe o nosso Brasil e que Deus venha trazer muitas modificações ainda para muitos ímpios que precisam ouvir o Evangelho da Graça e precisam ser alcançados por essa graça. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Deus, porque apesar de tantos alertas, nós encontramos várias vezes na Bíblia palavras de esperança, palavras de conforto, palavras que nos apontam, Deus, para a restauração, para a operação miraculosa, milagrosa, que o Espírito Santo pode fazer na vida daquele que entende a sua situação de pecador, daquele que busca se reconciliar contigo, daquele que busca em Cristo, através da fé em Cristo, o teu perdão, e assim passa a andar debaixo do teu temor. Senhor, venha libertar essas pessoas do seu próprio coração, os seus próprios desejos pervertidos, ó Pai. Venha transformar essas vidas. E ajuda-nos também, ó Deus, cada um de nós, na luta que temos contra o pecado. Que nós não abriguemos o pecado nos nossos corações. Mas quando errarmos, isso vai acontecer, infelizmente, nós possamos te buscar em oração, confessando o pecado e deixando essa prática pecaminosa. Porque senão nós vamos sofrer as duras consequências que o pecado traz. Senhor, venha dar-nos força, venha encher-nos, venha nos dar coragem e o que o teu Santo Espírito venha nos socorrer nesses momentos dessas lutas que enfrentamos diariamente. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Irmãos, lá domingo, aliás, dia 31, nós teremos o nosso culto de vigília. No dia 31 teremos o nosso culto de vigília. Vai começar às 21h30. Então, se você deseja participar do nosso culto, eu acredito que, aliás, nós encerramos a inscrição no domingo passado, não é? Na semana passada, devido à questão estratégica. Mas caso algum membro da igreja percebeu que há uma possibilidade de participar, faça contato o mais rápido possível conosco, para que de repente nós consigamos dar algum jeito de arrumar um lugar para você. Temos bastante pessoas participando, que irão participar do nosso culto no dia 31. Nós também já abrimos as inscrições para o culto do dia 2, o culto será normal, tá bom, meu irmão? Dia 2 teremos a EBD às 9 horas da manhã, com a continuação do culto da manhã às 10h15, 10h20, né?
mais ou menos, vamos até às 11 horas, e também à noite, às 18 horas, teremos o nosso culto normal. Então, todos estão convidados a participar. Você, membro da IBEND, não fique em casa, venha participar dos nossos cultos. E se você é visitante, querendo participar, será muito bem-vindo, será uma alegria tê-lo conosco. Que Deus te abençoe. Vai aparecer na sua tela as informações bancárias para caso você deseje abençoar a sua igreja com o seu dízimo e sua oferta, você pode fazer por aqui, ou então você mesmo, não sendo membro da igreja, quiser fazer sua oferta por aqui, pode ser feita através dessas informações. Você tem um restante de semana abençoado, sempre amparados debaixo da presença do nosso Deus. Até dia 31, às 21h30, ou então até domingo, às 9 horas da manhã. Até lá, então.